ore. Porque isso que está dizendo é nós não. É Jesus que está dizendo. Ore. Quando você estiver orando por outras coisas, você se lembrar que tem uma coisa doendo aqui, que está errado, que não está dando certo, por causa de alguém. Ore por esse alguém. Deixar claro que a gente tem que chegar do jeito que a gente está para Deus. Porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de falar: olha, Senhor, estou com raiva, eu estou sentindo isso, eu não queria sentir, mas estou sentindo, não controlo, me ajude a esquecer, me ajude a superar, me ajude a perdoar. Então, a gente chegar para o Senhor como a gente é, falho e pecador. E às vezes, no nosso dia a dia, como foi a experiência de Flávia, às vezes é numa sala de aula, às vezes é num trabalho, às vezes é na família, é aqui na igreja. Então, uma coisa assim que eu vejo que é muito poderosa, é que sempre quando acontece alguma coisa, é orar pela pessoa, porque a mudança vai começar em você. E aí Deus vai atuando de outras maneiras para também atingir e abençoar aquela pessoa. É algo muito poderoso. Eu sempre digo que a oração mais poderosa não é a oração que eu faço por mim mesmo. É a oração intercessória que eu faço pelos outros, pelas pessoas. Para mim, essa oração, de acordo com a Bíblia, que eu olho e digo assim: meu amigo, quando você ora pelos outros, é um poder especial e sobrenatural que eu não consigo definir quando eu oro por mim mesmo. Mas quando é pelas pessoas, é algo mais extraordinário. Tem mais, fica mais saboroso ainda quando você ora por alguém que você não gosta. Orar pelas pessoas que a gente gosta é bom, é delícia. Orar pelos irmãos que a gente gosta, pelos amigos que a gente gosta, pelos parentes que são chegados a nós. Orar pelos outros. Agora, Jesus, muito bem, Filipe, olha, uma boa colocação nesse texto. Orar pelos que vos perseguem. E quando eu oro por aquela pessoa que não gosta de mim, não, porque ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. O mandamento não é para eu gostar. O mandamento é para eu amar. Então eu oro para essa pessoa que não gosta de mim. E todas as vezes que essa pessoa me insulta, eu fico mansa, eu aconselho, eu faço apelo, eu digo quanto eu gosto dela, quanto eu preciso dela, quanto é bom quando ela vem. E ela fica com mais ódio ainda, porque ela não consegue me tirar do sério. Por que ela não me tira do sério? Porque eu estou todo dia orando por ela. Então, se o propósito do inimigo é tirar a gente do sério, para que haja um rompimento na relação entre os irmãos, e eu estou orando por aquela pessoa, eu jamais vou romper minha relação com ela, jamais. Ela pode não gostar de mim, pode não querer conviver comigo, mas se eu orar por ela, irmãos, e ela não gostar porque eu não me amo, vai continuar não gostando. Porque isso é que Jesus está dizendo. Eu acho interessante onde o texto está inserido, né, no seu contexto. Jesus ele não está falando de uma experiência que você vai viver, ele está falando de uma experiência pessoal. Ele estava vivendo aquilo, porque as controvérsias que são aqui apresentadas no capítulo 12, Jesus ele não viveu apenas agora, ele já estava vivendo anteriormente. Então Jesus ele estava com o Espírito de Deus em si, então ele sabia que estava passando no coração daquelas pessoas, um texto que muitas vezes nos faz alento a isso, nos faz entender que Jesus ele sabia quando eles estavam fazendo aquele ato o que eles estavam pensando contra ele. Então o que Jesus ele estava ensinando era o que ele estava vivendo agora, no contexto bíblico. Então as pessoas elas estavam contra Jesus. A Bíblia vai dizer várias vezes durante a semana que eles estavam procurando motivos para prendê-lo, para matá-lo, para açoitá-lo. Então Jesus ele já estava orando por aquelas pessoas para que pudessem de forma sábia e amorosa responder às suas indagações. Porque a questão do perdão, a gente vai ver que mais na frente a gente vai tocar nisso, né? Porque os fariseus lá na frente vai dizer, né? Com que autoridade você tem para perdoar o pecado? Então assim, essa visão que Jesus está nos mostrando é a visão que ele estava vendo, porque se ele tem o poder de perdoar pecados, é porque aquele homem, o paralítico, ele tinha pecado contra quem? Contra quem ele tinha pecado? Contra Deus.
Deus ele tem autoridade de perdoar pecado, sim ou não? Sim. A gente vai ver lá no contexto geral, quando chega lá, sobre isso, mas Jesus ele estava perdoando aqueles pecados que ele tinha sido cometido contra ele. Então, aquele pecado que é cometido contra mim, ou se eu cometo contra você, você tem essa autoridade de Deus, de me perdoar a mim. Mas eu também, como pecador que pequei contra você, eu também pequei contra o céu, porque aquele filho pródigo que voltou para casa, ele disse assim, eu pequei contra ti e contra o céu. Então, o pecado tem duas direções. José, quando foi referir a mulher que estava assediando, ele disse, jamais pecarei contra o meu Deus. E contra o meu Senhor. E contra o meu Senhor. Então, primeiro, se ele ficasse com a mulher casada, ele estava contra Deus. E depois contra o seu Senhor. O pecado é assim, ele é vertical e horizontal. Por isso que a cruz é assim, vertical e horizontal. Todo pecado horizontal é vertical. Porque toda vez que eu ofendo alguém, eu estou ofendendo Deus. A gente vê essa esfera do perdão de Deus, que muitas vezes também é incompreendido até por nós mesmos. Às vezes nós não compreendemos muito bem como funciona o perdão. Então agora nós podemos ir adiante, irmão, você quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Sim. Só uma coisa. O que eu acho bem interessante é para até terminar aqui a página para continuar quando está vindo esses números de Marcos, porque eu vejo que até a missão 8, tudo era muito contido. Não vamos fazer nada muito aberto, não contra ninguém, isso aqui ficou do jeito. Várias vezes que Jesus orientava, fale para as pessoas. E agora, quando a gente entra na missão 9, a gente vê, chegou um momento assim de mostrar mais a fundo quem era aquele homem que estava ali. Quem era Jesus? Assim, a verdade é muitos milagres, tantas coisas que já denunciavam quem era o Senhor, mas agora ele vai chegando ali, cumprindo até uma profecia em relação a ele, que até os irmãos que pegaram em outro profecia. Mas eu já ia perguntar, por que Jesus, ela já está respondendo, por que Jesus entrou em Jerusalém no jumento? Por que, Glória? Você já está com a palavra? Não, mas é só para provar que a veracidade do que foi pronunciado também pelos profetas, para mostrar a autoridade que ele tinha, porque aquelas palavras foram profetidas que era relacionada ao Salvador. Então, finalmente chegou alguém da mesma forma que Zacarias falou. Então, e agora? Será que ele é o Salvador mesmo? E ainda tinha gente que, meu Deus, será que eu teria essa cegueira dos olhos, né? Que a gente fala assim, fariseus, muitos séculos, não enxergavam. Mas quantas vezes a gente não enxerga nem a atuação de Deus na nossa vida no dia a dia? E eles não enxergavam de maneira nenhuma. Aquela atuação tão visível, eram curas, eram profecias se cumprindo relacionadas a Jesus, que a doutora não quer falando, claro, eu acreditar nos meus vídeos, para a minha realidade. Quem seria eu lá? Será que eu seria a pessoa que se for um discípulo, enxergando e ainda enxergando desse lado? Eles não enxergavam plenamente. Ou seria eu um fariseu que enchia a boca para falar que servia a Deus e no fim das contas estava uma cegueira espiritual e rejeitava o próprio Salvador. Então, a profecia ela se cumpre e agora é como se Jesus, nessa entrada aqui, nesse momento principal, é o momento que ele agora começa a descartar mais. Eu sou o Messias. Vocês estão vendo que eu sou o Messias? Olhem para mim, eu sou o Salvador. Eu que vou morrer por vocês. Então, para mim, essa missão agora ela chega no momento de declarar a palavra de Deus. Eu não sei o que é que o irmão vai falar, porque a gente não combinou, eu peguei ele de surpresa. Eu peguei ele de surpresa para nós comentarmos sobre nós dois com vocês. Eu não sei o que é que ele vai dizer disso. Mas nós estamos no jumento, irmãos. E o que significava entrar pelas portas de uma cidade no jumento? E qual é a diferença de entrar no jumento e entrar no cavalo? Vocês sabem? Quem sabe levanta a mão. Toda vez que um rei entrava pelas portas de uma cidade num cavalo, ele entrava para tomar posse à força, para domínio forçado. Jesus podia ou não podia entrar em Jerusalém num cavalo branco
enfeitado com um ornamento amarelo, dourado. Jesus deveria ter entrado em Jerusalém num cavalo branco de crina crescida, de rabo erguido, com um aparelhamento todo de ouro. Era assim que ele deveria ter entrado. Isso mexe comigo. Jesus pediu emprestado um jumentinho, filho de jumenta. E ainda disse a eles: se eles perguntarem para que é que você está soltando o jumento, diga que o Senhor precisa dele. Foi por isso que Jesus entrou no jumento. Ele não entrou para tomar o poder à força. Ele não entra aqui na igreja para tomar o poder à força. Ele não entra na minha vida para tomar o poder à força. É verdade, isso que você está falando é uma verdade legal, que está nas entrelinhas do Evangelho. Muitas vezes nós apenas lemos relatos bíblicos. Quando nós fazemos isso, desculpa, porque às vezes eu sou acostumado a falar um pouco com o microfone mais embaixo, eu falo muito alto, né? Mas vou tentar me policiar. Nós, quando falamos desses assuntos proféticos cumprindo-se na vida de Cristo Jesus, hoje nós temos uma luz tão grandiosa ao nosso redor, e muitas vezes nós estamos desperdiçando, e hoje nós já sabemos por que disso, por que daquilo. Mas era natural, né, se vamos dizer assim, que reis entrassem com animais. Mas também eu vejo que haviam pessoas que estavam reconhecendo quem Jesus é. Não me lembro, mas eu acredito que seja no livro Desejado das Nações que eu li, que o texto relata que colocaram folhas, né, vestimentas. E quando Ellen White fala sobre isso, fala que foram as pessoas que foram curadas por Jesus durante o seu ministério. Então Jesus, ele, quando vem entrar na nossa vida, como a irmã Dalva já falou, ele não entra à força, mas ele entra num coração agradecido. Pessoas, elas não conhecem o reinado de Cristo, porque Jesus Cristo naquele momento ele não veio instituir o seu reinado de glória. Ele veio instituir o reinado da graça. Quando você é grato pela graça derramada por Cristo na sua vida, você o louva. E é por isso que as crianças e os adultos diziam: hosanas ao Filho, reconheceram que aquele que estava entrando naquele momento era quem? Era o filho de Davi prometido, aquele era o reinado do Messias. Mas quem era que estava reconhecendo aquilo? Os que tinham sido tocados pela graça de Cristo. E faço das palavras da irmã Dalva as minhas. Cristo está vindo ao nosso encontro, igual como veio naquele momento ao povo de Jerusalém. Como ele encontrará o meio do seu coração? Lembre-se que ele disse que nós temos que ser iguais às crianças. E o que é que as crianças estavam fazendo naquele momento da instituição do reino da graça? Reconhecendo como um Salvador. E hoje nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós devemos reconhecê-lo como nosso Salvador. Nós precisamos sim ver que o reino de Cristo está sendo estabelecido agora, no meu coração e no seu coração. Quando nós olhamos para essa entrada triunfal, e nós passamos aqui um pouco adiante, falando sobre esse tema de uma árvore amaldiçoada e um templo purificado, nós aqui temos uma grande lição, para que a gente possa ter um pouco do discernimento quem são os que receberão esse Cristo da forma como ele foi recebido e quem será aqueles que rejeitarão da forma que ele também foi rejeitado. Porque esses textos aqui nos mostram quem são essas pessoas. E se você tem alguma ideia
O que nós estamos falando aqui, fale aí sobre o que você entendeu sobre esse tema aqui da segunda-feira da sua lição. Porque nós lemos juntos aí durante a semana Marcos 11, de 12 a 26, e falou sobre essa situação da figueira e do tempo. Então, o que foi que vocês viram de interessante nesse relato bíblico? Irmãos, junto na sua resposta os dois episódios, da figueira e do tempo. Porque o problema da figueira era o mesmo problema do tempo. Ambos não estavam dando fruto. Quer falar? Quem quer falar? Elza quer falar? O problema da figueira era o mesmo problema do templo. Ambos não estavam dando fruto para a glória de Deus. Quem quer falar? Vocês estão intimidados? Nós vamos descer daqui, nós vamos para lá. Vamos tirar essa casaca. Vocês estão intimidados aí com nós? Fale, gente. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Sandra? Por que Jesus amaldiçoou? E por que ele abençoou o templo? Se o templo também estava sem produzir fruto. Mas depois que ele lotou, tudo que não vai falar lá, porque não abençoou. Tu acha que foi isso? Mas se ele limpar, porque ele possa limpar. O que tu acha, professor? Eu vou deixar esse comentário. Vamos ver se tem mais comentário que seja coerente com a irmã Sandra. Gente, A figueira aparentava ter frutos, aquelas flores, né? E quando você vai mais as folhas, duas folhas. não deu fruto, né? O tempo, ele considerava o tempo, é o tempo da casa de oração. Precisava ser glorificado, porque ali era a casa de oração. A árvore, nós dizemos sobre nós, né? Se ele se dá fruto, aparentemente você vamos ter um vão, fica na igreja e é ativo, mas não dá frutos. Por isso Jesus amaldiçoou aquela árvore. Ai do cristão que aparenta ser o que não é. Ai do cristão sem foco. Jesus quer frutos. E esse fruto é do Espírito Santo. Eu vou esticar essa pergunta para ver se mais alguém responde. No seu ponto de vista, isso aqui todo mundo sabe, todo mundo. Até irmão Dedé, ele pouco, qualquer irmão louvado sabe responder essa. O que é, no seu ponto de vista, o que é um fruto que dá glória a Deus? O que é um fruto da vida do cristão que dá glória a Deus? Pode falar isso aí, Ney, irmão Dedé, irmão Daelson. O que é o fruto da vida do cristão que glorifica a Deus? Chega aqui o microfone para nós ouvirmos. Porque o templo não estava dando fruto para a glória de Deus. Por isso que ele é nele. Nele. O que é o fruto que dá glória a Deus na nossa vida? É porque sente que o Espírito Santo também é bem mais próximo de você. Aí por isso que fica glorificando a Deus, que sempre bem mais forte a presença dele em ti. Pensa assim. Tem duas questões abertas para vocês fecharem, gente. A resposta de Sandra, que Sandra acha que primeiro Jesus expulsou todo mundo que estava errado para abençoar. Essa resposta merece complemento. E Neide diz que é porque quem está com o Espírito Santo sempre, cada vez mais vai sentindo a presença dele, né, Neide? E o fruto? O que é o fruto? Vamos, gente, compartilhe. Diga qualquer coisa aí. Marinha, fala alguma coisa. Elas querem que outros falem. Né? O amor. Não falou do amor. O amor, irmão. O amor é muito amplo, mas como é o fruto? O que é o fruto que Deus espera do Senhor, de mim, de todos nós? Ele espera um fruto. O filho na fé. Muito bem. O reino de Deus é estabelecido em gente, não é em casa. Para que a gente quer essa casa aqui se não tiver gente? O fruto para o reino de Deus, irmãos, é você ganhar outra pessoa, trabalhar por outra pessoa, conquistar outra pessoa. Assim como no casamento, os frutos do casamento são as crianças. Não é, irmão? Nós somos do reino de Deus, Deus espera frutos.
que a árvore não estava dando. A árvore não estava dando e nem o templo. Isso. O tempo estava servindo para a vida de cara do plantar. Aí Jesus amaldiçoa a figueira e purifica o templo. Por que isso? Qual é a diferença entre a figueira e o templo? Gente, nós estamos estudando lá no Zoom, vocês estão enjoados já de mim, vou deixar eu falar. Porque eu estou falando demais no Zoom. A senhora está liderando as perguntas, a senhora tem que continuar na sua viagem. Porque eu queria que eles comentassem. Gente, Jesus primeiro expulsou os que estavam errados, para depois o templo ser abençoado. E Jesus não deu chance à figueira. No outro dia de manhã cedo, quando eles voltaram, os discípulos se admiraram porque a figueira estava seca. A figueira não teve segunda chance. O templo teve. Por quê? A se aprimorar, né? Eu acho assim, porque são pessoas, então Deus dá chance a essas pessoas, entendeu? Para eles buscarem mais a palavra, ouvir o Espírito Santo e se aprimorar na palavra. Vocês estão vendo, gente? Jesus não vai vir aqui buscar árvores, nem cachorrinhos, nem gatinhos, nem passarinhos, nem prédio de 2 andares. Não é isso que Jesus vem buscar, não, irmãos. Eu gostei mais eu acho muito legal estudar esse nosso batismo com os irmãos, porque parece que a gente vai ver até outras coisas diferentes e novas. E eu achei legal quando o Gerson foi fazer uma conexão com o dia anterior. Ele puxou assim a reflexão. Olhe para aqueles que estavam glorificando a Deus e olhe para a realidade do outro dia, né? E Jesus tem essa experiência. Eu vou nem falar na figueira agora, eu vou falar da experiência do templo. Quando Jesus chega aqui no templo, um lugar que deveria ser um lugar de oração, de entrega, de busca, tinha virado, vamos dizer assim, uma baderna de comércio. Os próprios animais que deveriam representar o cordeiro que tira o pecado do mundo, que viria morrer por eles, estavam sendo vendidos como assim: pega aqui, vai, mata aqui mais um, sem nenhum significado, nem para a própria ideia do que se tinha com relação aos sacrifícios. E aquele contexto era decepcionante. É como se Jesus olhasse para o templo e imaginasse: isso aqui é uma árvore, mas essa árvore, ela não tem raiz em mim. E quando ela não tem raiz em mim, as folhas que estão aqui e tudo que existe nessa árvore, ela não pode gerar frutos, não pode gerar impacto aí eu vou até, por isso que eu estou relacionando os dois, não vai gerar impacto na sociedade e em todo mundo que está ao redor. E quando Jesus retira tudo aquilo que está errado, abençoa o templo, é o que Jesus deseja para nós todos os dias. É que a gente purifique a nossa vida e a gente possa receber as bênçãos do céu. Porque Deus não é mal educado. Acho muito legal também a colocação do Mãe Dalva, que ele vem como um rei, mas é um rei humilde. Ele bate na porta para entrar. Ele não é como os filmes que a gente vê, que a pessoa chuta uma porta, rouba tudo que tem dentro. Não, Jesus, ele é muito educado e ele vai e bate na porta do nosso coração. E Jesus deu aquele momento ali esperança. Só que quando ele volta, ele olha a realidade daquela figueira e ela está totalmente seca. Não é porque Jesus não deu a oportunidade, eles tinham, mas eles já tinham trancado o coração. E não é à toa que é o próprio povo de Deus que vai conspirar contra ele, desejar a morte dele. Então aquela árvore retratava agora o contexto daquele povo que deveria receber as bênçãos de Deus, deveria receber, abrir o coração para a entrada dele. E não é porque Jesus não quisesse abençoar, mas eles não permitiam o acesso dessa bênção. E quando a gente está longe de Deus, gosto muito da colocação de Rodrigo Silva, que é o certo, obviamente, que
O escuro, a escuridão, é a ausência de luz. E quando a gente está longe de Deus, a gente está completamente com acesso ao pecado. Quando a gente está perto de Deus, a gente está perto da luz. Mas quando a gente está longe de Deus, a gente está em plena escuridão. E aquele povo, ele não aceitava mais. E por isso que aquele povo foi se trancando. E a todo momento, a gente vai ver que a lição agora vai passear em vários momentos que eles conspiram. Eles querem insistir que Jesus fale alguma coisa, uma palavra, só para eles terem um motivo para dizer, vamos prender, vamos matar. Eles só queriam um momento. Então eles secaram o seu ímpeto. Quando a gente está longe de Deus, a gente é seco. A gente não traz nada de bom para ninguém. Nem para as pessoas da nossa família, nem para os nossos vizinhos, nem para as pessoas que estão no nosso trabalho, nem na nossa faculdade, nem na nossa escola, em canto nenhum. A gente tem nada de bom para oferecer. Por isso que aquela árvore, ela estava completamente seca, porque eles não tinham mais interesse de ter contato com o Salvador e dar acesso a Ele, que é a única coisa que pode gerar vida, raiz, frutos e bênçãos. Sem Jesus a gente não consegue. Então, eu trouxe muito essa reflexão para mim, comparado à realidade humilde ali da segunda-feira, as pessoas glorificando, honrando aquele Deus que tinha libertado elas, que tinha transformado elas, que tinha perdoado os pecados, porque muitas vezes Jesus curava dizendo, eu perdoo os seus pecados. E aquela pessoa era curada, mas existiam outras coisas internas também. Então, as crianças reconheciam, mas o povo de Deus, é por isso que eu digo, estar na igreja não é ideia, não é a certeza de estar no céu, viu? A certeza de estar no céu é quem você é em casa, no seu secreto, sem ninguém ver, com Jesus, trabalhando no seu íntimo, transformando seu caráter, purificando o seu ser, porque até no céu a gente vai levar essas características para lá. Quem eu sou agora? Essas reflexões têm que impactar a nossa vida, gente. Aí tu pode ler isso aqui e imaginar, é por um tempo antigo, não. Quem eu sou agora? Será que eu estou agindo como fariseu? Eu não estou dando acesso? Eu não estou abrindo meu coração para que Jesus transforme? Ou eu estou sendo como as crianças, eu estou dando acesso, eu estou glorificando o nome dele, e eu estou dando frutos, até meu impacto de missão, se eu estou dando estudo, o que é que eu estou fazendo? Isso aí é tudo um diagnóstico que a gente começa a olhar para ver a gravidade da situação e pedir, Senhor, por favor, que eu não tranque meu coração a ponto de ser como Saul. Chegar um momento assim em vida, de acabar as oportunidades. Exatamente. Gente, eu vou fechar o diálogo com a resposta de Sandra, para poder passar aqui para o irmão concluir. Jesus purifica o templo, e Sandra respondeu uma resposta bem, que merece muita atenção. Quando tem erros, quando tem comportamentos inconvenientes e desagradáveis a Deus, no meio do povo de Deus, essa árvore que não está produzindo os frutos para a glória de Deus, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Não é a gente corrigir os outros, é a Bíblia corrigir nós. Porque se a gente não corrigir os pecados que estão abertamente acontecendo na igreja, irmãos, como Sandra colocou, talvez ela tenha razão para falar assim. A igreja, irmãos, tem que andar com pessoas que obedecem os mandamentos de Deus e que procuram viver em união. Qualquer pecado na igreja faz a igreja andar para trás. Os pecados são para serem corrigidos. Jesus deixou um exemplo. Jesus pegou uma surrada de corda e fingiu que ia bater no povo. Com tanta autoridade que no dia seguinte eles disseram, com que autoridade faz essas coisas? Não foi não. Com que autoridade faz isso? Jesus ameaçou severamente. Levantou o chicote e disse, esta casa é casa de oração, vocês se transformaram em covil de ladrões. E todo mundo pensou que Jesus ia bater neles. Mas Jesus baixou o chicote e todos saíram, como disse Sandra. Depois veio a bênção, veio a paz para aqueles corações que reconheceram que realmente ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade. Irmãos, a autoridade sobre nós é a autoridade da palavra. Não é a autoridade do pastor, não é a autoridade do ancião. Nós não somos dignos de autoridade nenhuma, nós não somos nada.
Nós estamos aqui para ser corrigidos pela palavra de Deus. Eu nunca esqueço que o pastor Ronildo uma vez lá no Bela Vista, ele disse: irmãos, nós pastores temos que pregar a palavra. E eu me lembro que o pastor Ronildo disse: se um dia eu estiver aqui pregando e eu pregar uma coisa que não esteja na palavra de Deus, esteja contrária à palavra de Deus, eu estou dizendo: o rapaz que está no som pode tirar meu microfone, pode cortar o som do meu microfone. Eu nunca esqueço disso, pastor Ronildo disse. E a gente tem que sempre lembrar que é a pessoa que está no som, que tem que ficar de olho. Nós também podemos ali chegar: ei, pode desligar o microfone aí, pastor, pode desligar o microfone, porque o irmão não está falando a palavra coerente com a verdade. Posso contar outra história do pastor Ronildo? Já que o contexto é repreensão e correção dos erros. Quando o pastor Ronildo chegou aqui, é bem rapidinho essa, irmão. O pastor Ronildo chegou aqui, aí eu disse: tem uma irmã que estava dando problema. Muito problema. Confusão, desunião, conflito. Aí eu chamei o pastor, como o pastor chega, não conhece ninguém, né? Nunca foi na casa de ninguém, não sabe o nome de ninguém. Aí eu disse: pastor, nós estamos com um pequeno problema ali na igreja, nós temos que congregar lá no Bela Vista. Não tem ninguém de Bela Vista aqui não, né? Eu congregava no Bela Vista, nós congregávamos lá. Ele disse: pastor, eu queria que o senhor nos ajudasse, porque tem uma irmã ali na congregação que ela está com problemas. Aí ele disse: é mesmo, irmã? É. Irmã, eu já sei. Você já sabe o que foi dizer ao senhor? O senhor chegou agora. O senhor já sabe, eu sei. Bem sério, daquele jeito, eu sei. E eu sei qual é o problema dela. Eu disse: é mesmo, o senhor já sabe. Já. Eu doido para dizer, doido para fofocar. Aí o pastor Rodrigo disse assim: irmã, vou dizer um negócio para a senhora. O problema dela é Jesus. Irmã, Jesus é um problema grande para muita gente. Jesus é um problema na vida das pessoas. Gente, eu só não me enterrei no chão porque eu estava ali perto de rival, em cima do calçamento. Mas a palavra do pastor Manilo, ele dizia umas palavras que ficam para sempre. Se o irmão está com problema, e eu estou entrando no problema do irmão, pode ter certeza que Jesus está no problema. Porque quando Jesus não está no problema, eu não estou nem aí que você se rache, se arrebente, se destrua. Jesus está no seu problema. Jesus está no problema da igreja. Ele está de chicote armado. Ele quer resolver. O pastor Manildo disse: isso se encaixou aqui, viu, Sandra? Tem que corrigir. O problema é Jesus. Jesus é que faz o problema. Ele não veio para trazer paz para todo mundo. Ele veio trazer divisão. Uns querem, outros não querem, uns fazem, outros não fazem, uns concordam, outros discordam. E aí a gente vem todo mundo para cá com essa carga de coisa ruim. Aqui tem ex-presidiário, aqui tem ex-alcoólatra, tem ex-prostituta, tem ex-mentiroso, ex-ladrão. Tem tudo. Quando chega aqui, tem que ser, irmãos, pela palavra. Que lição que nós estamos estudando, gente. Sobre isso, eu fiquei com a melhor parte sobre essa questão de ferida e tempo. O relato ele termina falando sobre o perdão. Quando você olhar bem direitinho na sua Bíblia, porque não vai dar tempo a gente dissecar tudo aqui, seria impossível isso. Você pode ver que, embora na igreja tenham muitos e muitos problemas, não cabe a mim e a você ser juiz. Cabe a mim e a você perdoar os irmãos que andam e vivem conosco aqui nesse lugar. Se nós aprendermos isso, esse lugar será uma casa de bênção. Mas se nós não entendermos isso, a igreja continuará da forma que está. Porque Ellen White diz que uma igreja onde os problemas não são resolvidos é uma igreja que está em trevas. Então, a decisão de fazer desse lugar, ou de qualquer outro lugar que você congregue, pode ser até embaixo de uma árvore, ser uma bênção ou uma maldição, é você. E se você esperar sempre para que o outro faça o que você deve fazer, o outro pode estar sendo abençoado porque ele está fazendo a parte dele. E você
pode estar ficando com a pior parte. Você não recebe a paz, o perdão, porque você nem perdoou e nem é perdoado. Você não tem união porque você não se dá com as pessoas. Então, Jesus Cristo diz assim: se você quer, Jesus está dizendo aqui, tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. É simples, irmãos. Nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, mas isso só acontece se eu buscar ou se nós buscarmos. Irmãos, nós sabemos que, infelizmente, profeticamente, a igreja toda não receberá. Mas se eu e você tomarmos essa decisão, nós podemos ser os únicos. E quando eu falo isso, eu estou falando pessoalmente. A minha pessoa, a sua pessoa. Não é obrigado os membros da igreja toda de Açu receber, mas nós que estamos aqui hoje, que estamos ouvindo essa mensagem, nós podemos receber. Amém. Os outros, se não buscarem, não receberão, mas eu e você que estamos ouvindo essa mensagem hoje, podemos receber. Amém. E Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida. Agora nós precisamos abdicar daquilo que está dentro do nosso coração. Que é como a gente diz no livro Caminho a Cristo, capítulo 5, que a maior de todas as batalhas é contra o nosso próprio eu. Tire o eu de dentro do seu coração e entronize Cristo, e você terá uma igreja diferente. Amém. Amém. Não é eu que estou dizendo, é Jesus que diz. É Jesus que diz. É porque você pelo menos 3 dias da sexta-feira. a sexta-feira foi incrível, né? Embora não tenha perguntas, mas eu também vi coisas espetaculares. A gente vê aqui que na terça e na quarta, né, tem 2 temas também que são bastante interessantes. Quem disse que você poderia fazer isso, né? Quando eles começam a indagar Jesus, após planejarem matá-lo, né? Que a gente vê aqui no finalzinho do capítulo, aliás, no versículo 24 e 25, né? Eles tinham essa pretensão. Perdão, passou aqui a página. É que 18 e 19, né, que fala sobre a pretensão deles de pegar Jesus para matar. Mas aí, quando a gente chega um pouco mais à frente, a gente vê eles perguntando: de onde você tirou essa autoridade aí de fazer tudo isso que você está fazendo aqui no meio de nós? Né? Então Jesus respondeu eles com uma pergunta. E quando vocês viram essa pergunta de Jesus, porque a autoridade Jesus não respondeu, mas é que vocês sabemos, todos nós sabemos, por que Jesus fez aquilo? A gente sabe. Agora, o que vocês tiram da resposta de Jesus? Colocar pagamento é uma pergunta. Às vezes eu costumo olhar para esse exemplo e pensar que nem sempre é o momento certo para a gente chegar a uma coisa. Às vezes, por exemplo, alguém vem com uma dúvida: ei, por que você faz isso com relação ao sábado? Eu até comecei até com um slide durante a semana. Por que você não faz isso no sábado? Por que essa história do sábado é a igreja de vocês? E eu, Ana Clara, isso aí é uma coisa minha. Eu não gosto muito de responder imediato. Eu gosto de dizer assim: rapaz, tem tanto assunto interessante. Aí eu começo a controlar e dizer assim: se você me permitir, aí a gente poderia aprender várias coisas, até sobre amor. Tem um negócio interessante. Aí eu tenho que conseguir um estudo bíblico para poder ir trabalhando passo a passo e chegar diretamente com essa resposta. Então, claro, tem situações que é interessante, mas a maioria das vezes eu faço dessa forma. Então, eu olho também para o de Jesus, nem sempre ele era tão direto. Ele não dava a resposta, fazia outro questionamento, fazia uma outra reflexão, mas tem situações que aí eu para mim, né, que nem sempre vai ser o certo dizer assim: é desse jeito, no ponto final. Não, você vai ter que trabalhar outra ideia para poder permitir o acesso à mensagem de Deus. Sabe o que eu acho interessante desse relato? É porque Jesus já sabia do tempo do coração deles, né? Vamos pegar ele para matar? Aí eles fazem essa pergunta, Jesus faz uma pergunta: o que vocês dizem sobre o batismo de João? Né? E depois Jesus ele conta uma parábola simples. Era tão simples que eles disseram: nós somos os maus lavradores. Eles entenderam. Então, percebam, meus irmãos,
Hoje nós também temos que fazer reflexões a respeito da nossa própria vida. Eles perceberam que o problema do templo era eles. Os seus ensinos que estavam fugindo do que é a verdade bíblica. Os seus ensinos estavam fugindo da verdade bíblica. O fato deles fazerem a casa de Deus um comércio era uma amostra nítida de que eles estavam entendendo de forma equivocada o perdão divino. Será que hoje nós também temos uma dificuldade em entender o que é justificação pela fé? Eu pergunto para vocês nesse vídeo, será que nós temos uma dificuldade hoje, irmão, de entender isso? Isso mostra que nós cada dia mais precisamos fazer o que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Aí ele diz o que? O restante do texto? O que o restante do texto diz lá de 1 Coríntios capítulo 11? Examine-se o homem a si mesmo e tome parte em quem? No pão e no vinho, ou seja, em Jesus Cristo. Justificação pela fé, em poucas palavras, é: eu tenho que entender quem eu sou, o pecador que eu sou, e depois eu vou me resguardar em Cristo. Essas pessoas, elas estavam confundindo a sua plateia, vamos dizer assim, as pessoas que estavam ali. E Jesus, ele veio para corrigir isso. Quando eles percebem que eles são maus, eles agora tomaram a decisão: não tem mais o que a gente fazer. Não tem mais o que fazer. Vamos prender ele. Ou seja, a parábola iria se cumprir até o final. Ele disse: não, ele já disse, ele já sabe o que a gente vai fazer com ele. Agora vamos fazer mesmo. Então, irmãos, isso se chama rebeldia. Esses são iníquos. No final da história desse mundo, a Bíblia também diz: então se revelará o iníquo. E o texto ali, irmão, não se fala somente do líder de Roma. Fala de todo aquele que tem um pecado arraizado no seu coração e não abandonou, e ama o seu pecado, e não quer tomar parte em Jesus Cristo. E nós vamos ter que tomar essa decisão também. Porque nós vamos ter que tomar uma decisão: se somos do Senhor ou não somos do Senhor. Porque eles tomaram a decisão. O Giovanni já falou aqui. Era outra oportunidade, eu disse assim: não. E já não tem mais jeito, vamos prender ele mesmo e vamos fazer. Vamos matar o filho do dono da lavoura, que ele disse que a gente já ia fazer isso mesmo. E a Bíblia é fácil de você entender que no final muitos vão tomar a decisão livre de fazer o quê? De rejeitar Jesus. E isso quem vai fazer é cada um de nós, de acordo com nossas ações agora. As pequenas decisões de negligência que a gente toma diariamente está preparando o nosso espírito para rejeitar totalmente daqui a pouco. Igual eles. Eles tiveram chance na purificação, antes de chegar na purificação. Só que tem gente que só vai perceber quando já for tarde, e quando já for tarde, não tem mais como se arrepender. Eles chegaram na medida do caminho onde não voltava mais, como o irmão está dizendo. Irmãos, nós precisamos nos arrepender hoje. Hoje. Se arrepender e dar fruto digno de arrependimento, como diz João Batista. Fruto digno de arrependimento é buscar reconciliação. É o fruto que Deus espera de nós, buscar reconciliação. Eles não buscaram, eles não quiseram. E tem gente que vai ficar com o coração duro até não ter mais como retroceder. Deus tenha misericórdia. Eu quero falar só uma frase que ele escreveu. Ele foi repetido em várias compilações, mas originalmente aquele que é no livro Patriarcas e Profetas, falando sobre amor.
que aqui fala sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, sobre o grande mandamento que fizeram a pergunta para Jesus. E eu quero falar aqui essa frase. Ellen White escreveu, eu vou ler aqui no livro, Ciência do Conviver, perdão, mas originalmente está lá. Diz assim: é o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Ensinados pelo Espírito Santo, amam a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmos. O mandamento do amor, ele é o princípio que rege o reino de Deus. Cristo, ele resumiu o reino de Deus em uma palavra só: amor. Nós precisamos ter isso no nosso coração. E o texto disse aqui que é um dom. Qual é o Deus que coloca dons na minha vida e na sua vida? É o Espírito Santo. Se nós resumirmos todas essas lições aqui, irmão, sobre o Espírito Santo pode agir na minha vida e na vida de cada um mais Quero ver só esse finalzinho aqui da sexta. Ele diz, Jesus Cristo diz, que o pecador declarado, é isso, Clarinha, tu quer? O pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Essa é a diferença entre o incrédulo e o crente. Olha isso aí. Alguns. Só um pouquinho aqui também, que está um pouquinho antes para a irmã Dalva concluir. Alguns que se consideram excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Essa foi uma das partes que eu também referi aqui. Alguns de nós que nos achamos muito bons, que estão direitinho, que estão certinho, não compreendem o que é servir a Deus. Por isso que lá no grande mandamento, aqui na quinta-feira, diz que o maior entre vós é quem? É o que serve os outros. Mas está todo mundo querendo mandar, está todo mundo querendo ser servido. Então, irmãos, é para nós essa lição. Essa lição é para nós. Deus nos abençoe. Não pode terminar para orar. Oremos. Santo Deus, quão maravilhosas são as tuas palavras. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu vida e saúde para durante essa semana que se passou estudarmos a tua palavra. Pois aqueles que dedicaram tempo para meditar, aprender, ouvir o Senhor falar aos nossos ouvidos, aprenderam lições grandiosas. E que, se praticada, Senhor Deus, certamente nos levará ao reino dos céus. Amém. Então, Senhor Deus, nós sabemos que de nós mesmos nós não temos força para isso. Então envia sobre nós o Teu Santo Espírito, nos dá o dom do amor, nos dá o dom do discernimento, para que possamos enxergar a Tua vontade em tudo. Santo Deus, nos ensine a perdoar. Pois como é difícil, Senhor Deus, esquecer da dor que sofremos, do sofrimento, para dedicarmos amor a quem nos ofendeu. Mas nós sabemos, ó Pai, que assim como Cristo Jesus disse no momento da cruz, que perdoava todos os seus opressores, que maltrataram ele, a Bíblia deixa claro que logo depois Estevão fez isso. Ele também teve um coração cheio de perdão. Isso mostra, Senhor Deus, que nós também podemos. Amém. Se assim nós pedirmos, o Senhor afirmou, nós receberemos. Amém. Então nos dá, Senhor Deus, um coração perdoador. Nos dá, ó Pai, força para vencermos as batalhas contra as nossas próprias inclinações. E nos ajuda, Senhor Deus, a não apenas enxergar o reino,
mas viver no reino. Amém. Fica com a tua igreja, com o teu povo, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Quem gostou da escola sabatina de hoje? Levanta a mãozinha.